Que a bênção divina ilumine o dia e a semana de quem nos ouve. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim profundo e às vezes até um pouco intimidador, os propósitos do jejum na fé cristã. Para guiar nossa análise, vamos a uns trechos do capítulo 8 do livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. É um ótimo ponto de partida, sim. O livro já começa citando um pensamento do Edward Farrell que é bem interessante, né? Ele diz que onde o senso de Deus é forte, o jejum aparece. Onde esse senso diminui, a prática meio que some. Então, a nossa ideia aqui é investigar juntos qual seria o propósito central do jejum, sabe? E como outros objetivos, tipo secundários, se encaixam nisso, sempre seguindo o que o livro apresenta. Exato, porque a gente ouve falar, né? Mas fica a pergunta, é só parar de comer, fechar a boca e pronto? Ou tem algo mais profundo aí? O livro parece que convida a gente a olhar para além, né? Então, com certeza. Então vamos lá. O autor vai direto ao ponto, parece. Ele diz que o propósito número 1, a raiz de tudo, é buscar a Deus. E não de um jeito passivo, sabe? É ativamente, com adoração, oração, meditando na palavra. Ele até cita o profeta Daniel, né? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum. Parece uma busca bem intencional mesmo. E essa centralidade em Deus é tipo o pilar de tudo. O texto até faz um alerta importante sobre o risco da gente fazer coisas religiosas, mas que no fundo não são para Deus de verdade. Ele usa Zacarias 7,5, onde Deus pergunta para o povo: foi realmente para mim que vocês jejuaram? Isso faz a gente pensar, né? Nossa, sim. Será que a gente não corre o risco, como o fariseu lá em Lucas 18, de jejuar de si para si mesmo? Talvez por orgulho, para parecer bom, ou sei lá, mas sem o coração em Deus? É uma distinção fundamental essa, porque a gente vê jejum por saúde, por ideologia. Em várias religiões tem alguma forma de jejum. O que o livro diz que diferencia o jejum bíblico, então? Qual é a essência? Olha, segundo a fonte, a chave está toda na motivação. O jejum que a Bíblia fala, ele nasce de um desejo, um anseio profundo por mais de Deus. Mais da presença dele, mais intimidade, sabe? Mais da ação dele na nossa vida. O texto até menciona uma conversa onde o autor explica isso. Ele não jejua para chamar a atenção de Deus, como se Deus precisasse disso, né? Mas porque Deus chama a nossa atenção e o jejum é o jeito de intensificar nossa resposta. É menos sobre pedir e mais sobre se abrir para Ele. Faz sentido. E o próprio autor, o Luciano Subirá, compartilha uma experiência pessoal forte sobre isso, né? Um jejum de 40 dias. Isso, 40 dias. E a motivação era justamente essa, buscar a presença do Senhor de forma intensa, colocando isso acima da fome, do instinto básico. Isso ilustra bem, né? Ilustra perfeitamente. E essa atitude combina com uma citação do Mahesh Chavda que o livro traz. A ideia é buscar a face de Deus, não só as mãos dele, o que ele pode dar. Buscar a face, não as mãos, gostei disso. Não é chegar com a lista de pedidos, sabe? É se humilhar, querer a companhia dele mais do que qualquer outra coisa. O foco muda, do que eu quero para quem ele é. O texto também vai fundo no significado de algumas palavras originais para reforçar essa ideia de oferta. Citar a profetisa Ana lá em Lucas 2 que adorava, a palavra é latreu, com jejuns. Latreu. E os líderes de Antioquia, em Atos 13, que adoravam ou serviam leiturgueu ao Senhor e jejuavam. O ponto interessante é que essas palavras gregas latreu e leiturgueu, elas têm um sentido forte de serviço, de ministração, de oferecer algo para Deus. Entendi. Então, o jejum nesse contexto não é só uma disciplina para mim, é um ato de serviço, de devoção que eu ofereço para Ele. Entendi. Então, o foco principal é essa busca por relacionamento, essa entrega. Mas e as nossas necessidades? Os pedidos que a gente tem? O livro parece dar um alerta para não usar o jejum para tentar, sei lá, forçar Deus a fazer o que a gente quer, né? Como que a gente junta as duas coisas? Buscar a Deus e apresentar os pedidos. Exato, a fonte é bem clara nisso.
Jejuar não é para torcer o braço de Deus, de jeito nenhum. É para alinhar o nosso coração com o dele. É submissão à vontade dele, e não tentar impor a nossa. E para explicar isso, o livro usa um contraste bem didático com duas histórias da Bíblia. Quais são? A primeira é a de Esdras, lá em Esdras 8. Ele chamou o povo para um jejum, buscando proteção de Deus para aquela viagem perigosa de volta para Jerusalém. E o resultado? O texto diz, ele nos atendeu. Ah, que bom. Mas o ponto-chave que o autor destaca é: Esdras já estava fazendo o que era a vontade clara de Deus, que era restaurar Jerusalém. O jejum foi um ato de dependência dentro desse propósito divino que já existia. Certo, fazia parte do plano de Deus. Exatamente. Agora, a segunda história é de Davi, em 2 Samuel 12. Depois do pecado com Batseba, Deus avisou pelo profeta Natã que o filho daquela relação ia morrer. Sim, uma consequência dura. Muito dura. E quando a criança ficou doente, Davi, nossa, ele jejuou, orou, se humilhou intensamente por 7 dias. Mas a criança morreu, como Deus tinha dito. Puxa vida, olhando assim, parece que o jejum do Davi não adiantou para o objetivo que ele tinha, né? Que era salvar o filho. Como que o texto explica isso? Que lição a gente tira daí? Olha, a análise do livro sugere que o jejum de Davi, apesar de não mudar o resultado final naquele caso, ele ensina coisas muito importantes. Primeiro, o jejum não anula uma consequência ou um juízo que Deus já determinou, ainda mais por causa de pecado. Entendi, não é uma borracha mágica. Não é. E segundo, talvez o mais profundo, reforça que a nossa busca tem que ser por Deus e pela vontade dele, acima do que a gente quer, mesmo que o nosso desejo seja legítimo, como salvar um filho. E a reação de Davi depois que o filho morre é impressionante, né? Ele levanta, se lava, troca de roupa, vai no templo e adora a Deus. É verdade. Isso mostra uma submissão muito profunda. O jejum, nesse processo todo, provavelmente ajudou ele a chegar nesse ponto de quebrantamento, de arrependimento que a gente vê depois no Salmo 51 e de aceitar a decisão de Deus, mesmo doendo muito. Faz muito sentido pensar no jejum como algo que prepara o coração para essa submissão, para esse arrependimento, mesmo quando a resposta não é a que a gente esperava. O livro até usa uma analogia legal. Diz que a oração, e aí a gente pode incluir o jejum, não é só para Deus nos dar o que a gente quer, mas também para ele conseguir de nós o que ele quer. Exato. Primeiro, para a clareza da palavra de Deus. Os mandamentos, os princípios, as promessas, isso é a base. Certo. Agora, naquelas áreas mais subjetivas da vida, né? Decisão de carreira, relacionamento, ministério, aí a busca é pela direção do Espírito Santo, como Paulo fala lá em Romanos 8,14. E é aí que o jejum pode ser uma ajuda poderosa. Como assim? Ele pode, nos deixar mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito, sabe? Aquietar um pouco as outras vozes, a ansiedade, as nossas próprias ideias. A gente vê isso lá em Atos 3 de novo. Os líderes de Antioquia receberam a direção clara para enviar Paulo e Barnabé enquanto eles estavam jejuando e servindo ao Senhor. Ah, que interessante. O jejum ajudou a discernir. Parece que sim. E jejuar buscando a vontade de Deus, ou já alinhado com ela, como Esdras, isso dá confiança na resposta, né? Como diz lá em 1 João 5, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa questão de alinhar com a vontade de Deus é muito forte mesmo, especialmente com os exemplos de Esdras e Davi. Agora, o livro fala também de outros focos, né, mais específicos dentro dessa busca principal, os tais propósitos secundários. O que seriam eles? São coisas diferentes ou é tudo parte da mesma busca? A fonte coloca eles mais como facetas ou aplicações específicas dentro do grande objetivo, que é buscar a Deus. Não são propósitos separados que competem entre si, sabe? São ênfases diferentes dentro da mesma jornada espiritual. Entendi. Tipo, jejuar por arrependimento, para lidar com o pecado que você cometeu, tem um foco. Jejuar por consagração, para se dedicar mais a Deus, talvez abrindo mão até de coisas que são permitidas, tem outro foco. Mas os dois são jeitos de buscar uma relação mais profunda, mais santa com Ele.
E dá para ter mais de uma ênfase ao mesmo tempo. Por exemplo, alguém pode jejuar buscando direção para uma decisão e, junto com isso, expressar arrependimento por alguma coisa. Com certeza. O livro até usa o exemplo de Neemias 9 para mostrar isso. O povo de Israel se reuniu para jejuar e naquele dia eles fizeram várias coisas juntas. Ouviram a leitura da lei, buscando instrução, confessaram os pecados deles e dos pais, arrependimento, e adoraram ao Senhor, adoração. Tudo no mesmo jejum? Tudo junto, debaixo do mesmo guarda-chuva maior, que era buscar a Deus num momento super importante para eles. Entendi. Aí o livro começa a listar vários exemplos da Bíblia, desses propósitos ou ênfases secundárias, e é interessante que ele reforça que mesmo as histórias lá do Antigo Testamento ainda ensinam a gente hoje, né? Citando 1 Coríntios. Sim, a relevância continua total. A fonte agrupa vários exemplos. E dá para a gente ver alguns temas que se repetem. Por exemplo, entrega e devoção. Um caso clássico é o voto do Nazireu, lá em Número 6. Era uma consagração especial para Deus que envolvia se abster de algumas coisas, tipo vinho, não cortar o cabelo, como um sinal de dedicação total por um tempo. O foco era se separar para Deus. Uma dedicação visível. Exato. Outro tema forte é arrependimento e restauração. A gente viu isso com Samuel em Mispa, no jejum coletivo de Neemias 9 e no chamado forte do profeta Joel, pedindo para o povo voltar para Deus com jejum, choro, coração quebrantado. É um jeito concreto de mostrar tristeza pelo pecado e buscar um recomeço. Faz sentido. Que mais? Tem também a busca por socorro e proteção. Lembra do rei Josafá? Quando Judá foi ameaçado por exércitos enormes, ele chamou um jejum nacional, reconhecendo que eles dependiam totalmente de Deus. A gente já falou de Esdras buscando proteção para a viagem, e tem o caso da rainha Esther, né? Que situação, pedindo para o povo jejuar por ela antes dela arriscar a vida para salvar os judeus. Nossa, Esther é muito forte mesmo. E ainda tem intercessão e cuidado pelos outros. O Salmo 35 mostra Davi jejuando quando os outros estavam doentes. A gente viu ele jejuando para o filho doente também. E Daniel? Daniel é um exemplo incrível de jejum intercessório. Ele não estava jejuando por ele mesmo, mas pelo povo, por Jerusalém. E o profeta Joel também chama os sacerdotes para jejuar e clamar a Deus pelo povo. Que variedade de situações, né? Mostra como o jejum era integrado na vida deles. E no Novo Testamento, o livro aponta alguma coisa nova ou talvez ênfases que ficam mais claras? Sim, a fonte destaca alguns aspectos que, digamos, complementam ou ganham um brilho especial na nova aliança. Um deles é o fortalecimento para a batalha espiritual. Olha, existe um debate sobre um versículo específico em Mateus 17, mas a ideia de que o jejum se conecta com o confronto espiritual aparece em outros lugares. O próprio Jesus jejuou 40 dias antes de enfrentar as tentações no deserto. Verdade, no início do ministério dele. Exato. E a experiência de Daniel, lá no capítulo 10, onde um anjo conta para ele da batalha espiritual intensa que estava rolando enquanto ele jejuava. Isso sugere uma ligação, né? A visão que o livro traz não é que o jejum nos dá mais autoridade, essa vem de Cristo, mas que ele pode, afinar nossa sensibilidade espiritual, nos preparar para usar a autoridade que a gente já tem, principalmente em momentos de oposição. Interessante. Como uma sintonia fina. Isso. Outro ponto que fica bem claro é a preparação e direção para o ministério. Jesus começa o ministério público depois de jejuar. A igreja de Antioquia jejua e ora antes de enviar Paulo e Barnabé. E os próprios Paulo e Barnabé jejuam e oram antes de colocar líderes nas novas igrejas. Parece um princípio mesmo, para começar, para enviar, para estabelecer responsabilidades. Quase como um passo essencial nesses momentos-chave. Parece que sim. E, por fim, a gente volta para o ponto central, mas num jeito muito bonito. A adoração como oferta. A profetisa Ana e os líderes de Antioquia, eles são descritos jejuando enquanto adoravam e serviam. Isso só reforça que o jejum pode ser ele mesmo um ato de adoração. Não só um meio para conseguir algo. Exatamente. Não só para pedir, mas como um jeito de dizer eu te amo, Deus, eu me dedico a ti, sou grato, oferecendo para ele nosso tempo, nossa atenção, até nosso conforto físico.
Puxa, que perspectiva transformadora. Fica muito claro, seguindo a análise do livro, que o jejum nossa, muito mais do que só não comer. O coração da prática é essa busca intencional por Deus, pela presença dele, por alinhar a nossa vida com a vontade dele. Exatamente. E como a gente viu dentro dessa busca principal, o jejum se torna uma ferramenta, puxa, poderosa, com muitas aplicações, para mostrar arrependimento, para se consagrar mais a Ele, para interceder pelos outros, para buscar proteção ou direção, para se preparar para servir, e de um jeito especial, com um ato de pura adoração e entrega. Isso deixa a gente uma pergunta para pensar, né? Além de recorrer ao jejum só na hora da crise ou da necessidade específica, como que a gente poderia cultivar essa prática como uma expressão mais regular de adoração? Um jeito de oferecer nossa devoção, nossa gratidão a Deus, simplesmente por quem Ele é, mesmo quando não tem um pedido urgente ali na frente. É, sem dúvida, uma questão profunda para a caminhada pessoal de cada um com Deus, né? Para a gente refletir. Exploramos hoje percepções muito valiosas do capítulo 8 do livro A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Uma análise bem rica, e fiquem ligados porque em breve a gente vai trazer uma nova análise focada neste mesmo livro para aprofundar outros aspectos dessa prática tão importante. Que Deus abençoe ricamente a todos que nos acompanharam hoje.